Hoje vamos aprender sobre movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Quando você fala de movimento, você tem que analisar a posição, ou seja, a nossa posição em relação ao tempo. Quando se diz harmônico, você analisa as funções harmônicas, que são as funções trigonométricas, ou seja, cosseno do ângulo θ e seno do ângulo θ. Quando é simples, existe uma questão de amplitude. Amplitude do movimento. Isso é a definição, de forma literal, do nome movimento harmônico simples, da qual nós vamos estudar sobre as questões de oscilações, as oscilações harmônicas simples. Por exemplo, imagine uma circunferência. Não saiu tão redondo assim, mas tudo bem. Da qual nós temos o ângulo Y e o ângulo X. Ok? Imagine uma partícula que se encontra aqui. Vou fazer de preto para ficar mais destacado. Se encontra aqui. Ela vai ter uma posição no eixo X e vai ter uma posição no eixo Y. Tá ok? Da qual isso aqui vai determinar um ângulo θ. Escrevi alfa ali, mas é θ. Ângulo θ. A gente sabe que quando envolve um círculo, nós temos o que? Um raio. Exatamente. Vamos analisar a questão de raio e vamos analisar o ângulo. Para definir as componentes do eixo X, nesse caso, no eixo X a gente vai definir o cosseno de θ e no eixo Y vamos definir o seno de θ. Lembrando que o cosseno de θ é quem? É o cateto oposto. Cateto oposto. Cateto adjacente. Caramba, errei. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Aqui é x m cosseno de θ. E o raio, e o seno é cateto oposto, agora sem cateto oposto, sobre hipotenusa. E nós vamos ter y máximo seno de θ. Tudo bem até aí? Agora que nós definimos como achar os valores dessa componente em x e dessa componente em y, de acordo usando as funções harmônicas de cosseno e seno, o que nós vamos fazer? A gente pode dizer que definir a relação de questão de período, de tempo. Como assim? A gente sabe que aqui tem uma velocidade. Eu vou desenhar aqui embaixo porque não cabe aqui em cima. Velocidade. E essa velocidade é constante. E é logo a velocidade angular, que a gente chama de ômega, Wzinho, também é constante. Mas quem é o nosso ômega? O nosso ômega é igual a θ, que é o ângulo, sobre o tempo.
Tudo bem até aí? Continuando a nossa ideia, nós sabemos que para esse oscilador aqui, ó, essa oscilação der uma volta completa no ciclo, vai ser de 2π sobre um período. Porque o período é o tempo que leva para dar uma volta completa. Isso é chamado de período. A gente sabe que período é a frequência é 1 sobre o período. Logo, se a gente sabendo disso, a gente sabe que a frequência pode ser escrita como 2π frequência. Simplesmente. Mas a partir daí, o que vamos fazer? Vamos manipular essa equação aqui, ó. A gente manipulando, a gente pode definir que o ângulo θ vai ser igual a, tá dividindo, passa para cá, multiplicando, ômega t. Já está desenhando a nossa cara da nossa equação. Por que está desenhando a cara da nossa equação? Vamos pegar essa equação aqui em relação a x. Pega em relação a x, máximo. Deixa eu botar um igual aqui, uma setinha. Cosseno de θ. Quem é θ? Ômega t. Ah, tá, mano. Mas da onde você tirou o t? Foi daqui, ó, do tempo. A gente mostrou que existe um período. No caso, existe o valor do ângulo, vai variar de acordo com o tempo, da qual nós podemos definir aqui para dar uma volta completa, ou seja, um período, uma volta, quanto tempo leva, de 2π sobre o período. E a gente sabe que o período é uma frequência, a mesma coisa que 1 sobre o período. Que isso aqui vai ser igual a 2π vezes o período, a frequência. Ok? Da parte daí, tirando dessa correlação, nós chegamos que o ângulo θ é igual a ômega t, que podemos substituir nessa equação aqui da relação trigonométrica do cosseno. X máximo vezes o cosseno de ômega t. Tá faltando o φ. Da onde é que tira o φ? Vamos analisar neste instante. Mas antes de analisar tudo isso, vamos ter que analisar as derivadas. Por que a derivada? A derivada dessa posição aqui, nós vamos encontrar a velocidade. Ou seja, deixa eu ver se vai caber ou eu vou ter que definir um novo quadro. Eu vou definir um novo quadro, calma aí, gente. Continuando, agora com o quadro novo, que eu tive que limpar. Voltando. A gente, só recapitulando, a gente relacionou que ômega t vai ser igual a ângulo θ. E xt é igual a x máximo vezes o cosseno de θ. Lembrando que θ é quem? Wt, ômega t. Perdão. Ou seja, vamos lá, estabelecendo essa relação, vou escrever aqui, xt é igual a x máximo cosseno de ômega t. Mas, lembra que eu falei que nós temos que derivar isso aqui? Ou seja, para achar a derivada de dx t sobre em relação a t vai ser igual a xm é uma constante. Xm é uma constante. Ou seja, você repete. Cosseno de ômega t. Aqui vamos usar a derivada da regra da cadeia. Ou seja, deriva de dentro para depois derivar o de fora. Ok? A derivada de ômega vai ser o ômega t, vai ser o ômega, porque aqui tem um invisível, vai
jogar para cá, vai ficar igual a 1. 1 multiplicado por ômega vai ser ômega. Ômega, derivada do cosseno, seno. Nós vamos repetir o W, ômega T, não W, ômega T. É para minha mente descrever W ao invés do nome ômega, senão eu vou bugar. Nós achamos a primeira derivada, agora vamos fazer a derivada segunda dessa equação aqui, ok? Derivada, derivada segunda de x t em relação ao tempo, dt. Ou seja, só que eu esqueci uma coisa, a derivada do cosseno é menos seno, ok? Bota o menos aqui na frente, eu ia me passando. Continuando. Constante, repete a constante, ômega, derivar da regra da cadeia, deriva de dentro, para depois derivar o de fora. Quem é o de dentro? Ômega t vai dar ômega, ou seja, vamos repetir ômega aqui, mais ômega vezes ômega, ômega quadrado. Derivada do menos seno, menos cos seno. W, ômega, ômega t. Tudo bem? Isso aqui, essa equaçãozinha aqui, segunda, ela é crucial para a lei do MHS, do movimento harmônico simples. Por quê? Isso aqui, xm, cosseno, ômega t, negócio xt, vamos lá, fazer assim, ó, derivada segunda de xt em relação a dt, oxi, botei o parênteses sem querer, dt vai ser igual a menos ômega ao quadrado. Essa equação aqui é xt, bota aqui, ó, xt. Ficou muito grande, não gostei. Isso aqui, ó, pode ficar mais legal ainda. Por que pode ficar mais legal ainda, também? A gente passa pro lado de lá. Isso, passa essa equação pro lado de lá. Quando a gente passa essa equação pro lado do lá, fica derivada segunda de xt em relação a dt, tá menos mais ômega quadrado de x, nossa, me antecipei aqui, tá? De x de t. Isso aqui é chamado de lei do MHS, movimento harmônico simples, ou equação diferencial do MHS. Tudo bem? Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas cadê o φ? A gente sabe que no movimento harmônico simples, a equação tem um, no lugar aqui, tem um mais φ. Vamos definir agora da onde sai esse φ? Vamos lá.